De todas as virtudes estoicas, a única que não pode ser falsificada é a coragem. Podes fingir ser justo, podes até fingir ser moderado, mas mais cedo ou mais tarde na vida terás de enfrentar os teus problemas, e para lidar com eles precisas de coragem. A coragem não é sinônimo de loucura. Tomar riscos excessivos é loucura, não é a coragem. Isso não significa nunca ter medo, estar com raiva ou triste. A coragem é a virtude que permite fazer o que é certo. Apesar das circunstâncias, uma pessoa corajosa pode ter medo, é natural. Mas ainda assim, ela faz o que acredita ser certo e necessário. Em todas as situações, não adianta fugir dos problemas. O único resultado é quando os problemas pioram. Um estoico age apesar dos obstáculos, superando-os e fazendo-os à sua maneira. Temos o exemplo de Hércules quando atingiu a idade adulta. Hércules não sabia o que fazer da vida. Um dia adormeceu e começou a sonhar. 2 caminhos que se abriam diante dele, e de cada caminho, uma mulher apareceu, de um lado virtude e do outro prazer. O prazer diga a Hércules: te levarei pelo caminho mais doce e fácil, e você não ficará sem experimentar nenhum dos prazeres. Você viverá sem conhecer dificuldades e tristezas. Desfrutará de muito prazer realizando com o menor esforço possível. O prazer prometeu a Hércules uma vida fácil, com atalhos e sem desafios. Uma vida com o mínimo de trabalho possível, depois da proposta do prazer. A virtude disse: vou te explicar como as coisas realmente são. Os deuses não concedam nada ao homem sem esforço. Se queres conseguir algo, terás que se esforçar para conquistá-lo. Se queres toda a Grécia admirar a tua coragem, deves tentar fazer algo de bom para toda a Grécia. A virtude deu-lhe prometido um caminho difícil, com possibilidades de recompensa e grande sacrifício. Hércules escolheu a virtude. Não viveu uma vida fácil, mas uma vida útil. Trabalhou muito e cometeu muitos erros pelo caminho. Enfrentou bravamente tudo o que tinha que fazer até se tornar um deus. Assim como Hércules, os estoicos escolhem o caminho da virtude. E agir com virtude requer coragem. Neste vídeo vou falar sobre coragem, a segunda das 4 virtudes estoicas. Imagino que você já conheça a história da Batalha do Termopílias. O exército do rei perfura buscas com 300.000 soldados, ameaçaram destruir toda a Grécia diante da falta de coordenação dos exércitos gregos para se defenderem dos invasores persas. O rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los para ganhar tempo, para que os gregos se organizarem, pois não podiam liderar o exército espartano em batalha por causa de celebrações religiosas. Leônidas vai para a passagem das Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Ele sabia que era suicídio 300 contra 300.000. Ele não tinha chance de vencer. Ainda assim, ele sabia que era o que ele tinha que fazer, era seu dever. Como os espartanos e gregos provavelmente temiam morrer. Mas ele não demonstrou e não permitiu que isso afetasse seu julgamento do que era certo. É a coragem. Para enfrentar uma situação complicada que vai te levar ao limite, apesar disso agir corretamente e enfrentar o problema, você não está fugindo dele. Os 300 espartanos morreram em Termopílias com o rei Leônidas, mas graças ao seu sacrifício e sua coragem, os gregos conseguiram se organizar em Salamina, onde eles derrotaram os persas. Graças à coragem dos 300 espartanos, toda a Grécia foi salva. Esta história é um exemplo claro de coragem. O povo disse que Leônidas descendia do próprio Hércules, sem dúvida. E 2 são exemplos claros da coragem estoica. Os estoicos não buscavam risco, nem se colocava intencionalmente em situações perigosas, perigos ou situações desagradáveis, mas quando acreditava que algo mais importante estava em risco, não hesitava em enfrentá-los, pois a coragem estoica é absolutamente essencial para possuir as outras 3 virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir racionalmente envolver agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir racionalmente é preciso ser corajoso. É preciso ter coragem para enfrentar o próprio ego, a coragem para lutar contra esses preconceitos e se aproximar do verdade, a coragem de admitir seus erros mesmo que doem, a coragem de enfrentar opiniões de fora, a coragem de alcançar seus objetivos e a coragem de admitir tudo o que pode ser mudado. Para trabalhar em sua coragem, você tem que se concentrar em 3 aspectos. O primeiro é
Trabalhar em nosso senso de responsabilidade. Você tem que pensar nas coisas que são de nossa responsabilidade e ter consciência do que significa. Ser responsável por algo envolve cuidar e proteger. Isso significa quando algo dá errado, a culpa é nossa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300 espartanos, os 300 espartanos que vão lutar sabem que são responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que vivem lá. Ninguém estaria pronto para enfrentar um inimigo tão grande sem entender que é sua responsabilidade. Isso é o que eles têm que fazer, gostem ou não. A vida de muitas pessoas depende de enfrentar o medo. Em segundo lugar, entender o que está em nosso controle e o que não há. São inúmeras situações que nos assustam e estão fora do nosso controle. É importante descolorir o que podemos controlar e o que não podemos controlar. A coragem estoica seguindo perguntar se algo que me assusta está completamente fora do meu controle, que sentido faz ter medo de algo que não posso controlar? Se as ações dos outros não estão sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o exterior não pode nos prejudicar, apenas os nossos, os pensamentos podem nos afetar, por que ter medo daqueles que estão fora de nós? A morte, um estoico não é impensado ou corajoso, ele só pode ser corajoso sendo corajoso. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. Em terceiro lugar, para praticar a coragem, nas palavras de Sêneca, não há pessoas menos afortunadas do que aquelas que a adversidade esquece porque não há oportunidade de se testar. A coragem deve ser praticada diariamente com pequenas ações diariamente. Você treina para sair da sua zona de conforto ou ousa gradualmente se sentir confortável. Com isso é importante se acostumar a ser corajoso porque em algum momento, todos nós vamos enfrentar situações que exigirão coragem para superá-las. Não deixe que essas situações te pegam desprevenido. Treine sua coragem diariamente. O que você acha dessa virtude? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que esse vídeo te inspire a se tornar mais corajoso nas situações que pedem. Lembre-se que coragem é agir corretamente mesmo quando você está com medo ou diante das circunstâncias. É por isso que você deve sempre ser acompanhado de cautela. Não é uma questão de agir impulsivamente, mas de agir com propósito, correr riscos para o bem maior. Eu encorajo você a colocar em prática essa virtude assim como Hércules e Leônidas. Obrigado por assistir, inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhar com seus amigos